Bom, pessoal, continuando aqui aquela reunião que a gente costuma fazer toda semana para fiscalizar e acompanhar os gastos do governo do estado relacionados ao Covid-19. Essa semana nós vamos falar dos gastos que foram realizados entre o período de 13 de junho ao 19 de junho e, a pedidos, nós fizemos uma análise completa aqui sobre um caso que foi parar na grande mídia, foi para a imprensa, que foi aquele caso das luvas, os 9 milhões de reais das luvas que o Tribunal de Contas fez ali um questionamento para o governo do estado para responder em 30 dias. Nós fomos a fundo para detalhar ele, já que muita gente queria entender exatamente o que era. Então, vamos lá. Estou aqui com o grande Hamed, nosso pós-doutor em contabilidade e controladoria pela Fé, e o Felipe, que é mestre em teoria econômica pela Fé também, da USP. Então, vamos lá. Por favor, Felipe, começa você aí com o resumo das contas, suas análises, suas observações. Boa, Melãozinho, Hamed, vamos lá. Vou aqui compartilhar a página para a gente poder observar essa apresentação dessa última semana, né? As análises das contas das despesas com o Covid do Estado, né? Lembrando que tudo que tem que estar aqui analisando, ele está no dashboard disponível pelo portal da transparência. Então, você, cidadão, pode fazer esse duplo check e observar também o que a gente está aqui mostrando para vocês, tá? Primeiro aqui um breve resumo dessa semana, tá? Até o dia 19 foram pagos 1,9 bilhões em relação à despesa com Covid. Tá? Isso só para deixar claro, Felipe, é o gasto total até hoje, durante o período de calamidade. Isso. Que foi gasto quase 2 bilhões de reais e gastos supostamente relacionados ao Covid-19, que tem aquele questionamento lá daqueles gastos que estão aí, mas que a gente acredita que está errado. Mas, enfim, exatamente. Continue. E essa semana foram pagos mais 60 milhões, tá? Onde educação, saúde e desenvolvimento social são as secretarias que mais gastaram com o Covid, tá? E, mais uma vez, despesa de licitação é a principal forma que está sendo utilizada para essas despesas, tá? Teve uma passagem com pregão também, mas despesa de licitação tem aí 70% das despesas pagas da semana, tá? E aí todas as secretarias tiveram gastos relacionados ao Covid, ok? Então, educação, em suma, os seus gastos foram com a Merenda em Casa. Merenda em Casa é um programa do governo para poder trazer a merenda que antes era dada na escola, agora sendo ofertada para as crianças em suas residências, né? Desenvolvimento social, com cestas básicas. Saúde, diversos itens para combate à pandemia. Desenvolvimento econômico, segurança, governo, todos têm diversos itens aí que tem combate à pandemia e tem alguns itens que talvez não sejam necessariamente ao combate à pandemia, mas a gente já vem levantando isso toda semana, né? A gente fala, olha, essa pandemia aqui tem item aqui que é curioso, talvez não era para estar aqui nessa lista de Covid, né? Por exemplo, a agricultura tem uma despesa com blockchain, com treinamento de blockchain. Não me parece que isso era para combate de Covid, mas entrou na conta do governo no portal de transparência. E isso é algo que... Ou seja, você tem um gasto relacionado ao Covid que está aí no dashboard de transparência entre 64 milhões de reais que foram gastos essa semana com treinamento de blockchain. Exatamente. Pela Secretaria de Agricultura. Exatamente. Eu acho que cabe a gente questionar aí, fazer um pessoal lá da agricultura, enfim, um pessoal bom. Chama atenção, porque... Só te interrompendo, Melão, chama atenção, talvez, o fato de estar na Secretaria de Agricultura. O que eles podem alegar, isso se tivesse numa outra secretaria, como de Fazenda, de Desenvolvimento Econômico, até mesmo em Saúde, seria que, de repente, eles precisariam de uma capacitação para fazer esses registros, né, das transações dos gastos da Covid-19, para dar mais segurança, por bloco, etc. Estou aqui, né, tentando devanear um pouco sobre os motivos que levariam alguém a classificar como Covid-19 um gasto com treinamento de blockchain. Agora, na Secretaria de Agricultura já não faz o menor sentido, ao meu ver, né, preliminarmente falando. Então, é uma tecnologia maravilhosa, a gente já falou várias vezes dela, sou super a favor que implante ela no serviço público, vai dar muito mais transparência, segurança nos dados, enfim, mas
Não sei qual que é a relação desse tipo de gasto agora com Covid-19, com combate à Covid-19, ainda mais a Secretaria de Agricultura. Eu sugiro, a Med, Felipe, vamos fazer um ofício para a Secretaria de Agricultura, o secretário lá é uma pessoa boa, competente, e tenho certeza que vai responder o porquê disso e se provavelmente pode ter sido colocado, pode ter sido outro programa deles ali que está sendo colocado erroneamente como um gasto de Covid-19. E se for um gasto relacionado ao Covid-19, ele vai justificar aí para a gente. Mas que causa estranheza, um tipo de gasto desse classificado dessa maneira, causa. Sim. De fato, causa. É algo Mas, muito enfim, curioso. continua. Felipe, é uma pergunta só, para a gente não prolongar muito. O Merenda em Casa ele tem a ver com aquele PicPay lá, com aquele... Isso, exatamente. Exatamente esse Eles programa. fazem. Eu já recebi algumas críticas desse programa, tá? Que a pessoa, acho que ia lá com o PicPay, poderia no próprio mercado, ela faz a compra e tem esse crédito, enfim, não sei como funciona no detalhe esse programa. Mas a crítica que eu recebi é muitas pessoas que precisam dessa merenda e vão lá no mercado com o PicPay e tal, instala o aplicativo, muita gente não tem primeiro a tecnologia para ter o aplicativo. E bastante mais gente ainda não tem internet no telefone, funciona por Wi-Fi. Então, se ele não estiver conectado à internet, ele não consegue acionar na hora de ir para o mercado. E a via do programa ainda é o PicPay. Ainda é esse serviço que eles estão utilizando. E foram pagos na semana 30 milhões para esse programa do PicPay. Então, eu sugiro aqui a Med, você como chefe de gabinete, fala com o gabinete do Daniel José, ele que fica mais focado nas políticas públicas de educação, porque aqui no Novo a gente, para os gabinetes, né, nós trabalhamos com estrutura enxuta para a gente ganhar escala e dimensão, cada um atua numa área. Eu fico bem focado aqui nas análises numéricas dos gastos e tal. Mas fala com o gabinete do Daniel José, vamos entender melhor esse programa, até para ver se o valor gasto aqui está justo, como é que está sendo implantado esse programa, enfim. Sugiro, então, vamos fazer contato. Eu falo também com o Daniel, mas bate uma bola com a equipe dele ali. Eles podem te oferecer mais insumos técnicos, tal, mas eu converso com o Daniel também pessoalmente. Perfeito. E só uma observação, hoje, dia 24 de junho, foi anunciado um plano de retomada, né, das escolas, tanto no âmbito estadual quanto no privado, prevendo aí que o início, né, da retomada se dê em 8 de setembro, com 35% da capacidade. Em tese, esse número tende a diminuir, né, na primeira semana aí, em que as escolas retomarem, né, porque o merenda em casa passa a ser ofertado no ambiente das escolas, ainda que parcialmente. Vai observar essa linha também em meados de setembro para ver se houve redução ou se ele se manteve constante. Perfeito, então vamos fazer isso. E foram pagos 30 milhões de uma despesa de 40 milhões, né? Então já foi pago boa parte. Então é bom a gente entender se de fato está sendo eficiente esse serviço, se de fato o Estado está gastando de forma eficaz todo esse recurso disposto para esse programa. Está chegando, né? Está chegando. Aliás, uma fonte, pelo que eu entendi aqui, a fonte dessa receita é uma fonte do governo federal. Isso. Perfeito. Então é dinheiro do governo federal que veio para cá especificamente para esse programa. Isso, exatamente. Tá, então vamos ficar em cima aqui. Isso, exatamente. Aqui só a gente fala um pouquinho das outras contas. O desenvolvimento social pagou 15 milhões nessa semana, foi basicamente em cestas básicas, tá? O preço unitário está de acordo nas cestas básicas? Está um preço unitário entre R$ 126 reais, R$ 122 reais. É um preço de acordo, tá? Tá, então o valor unitário, então, pela compra, pelo menos o papel está de acordo, a gente precisa tentar entender se está chegando. Exato. Se estão chegando nessas cestas básicas. Porque pela quantidade são mais de 130 mil cestas básicas. Então, para onde está indo? Eles não especificam. Não especificam. Eles põem o local de entrega, a Rua Boa Vista, que é o local da secretaria. A gente não sabe se de fato está chegando na população. Tem que ver como eles fazem a distribuição, essa logística, está chegando na população, enfim. A gente pode mandar um ofício para a Secretaria de Desenvolvimento Social para eles explicarem melhor para a gente como está sendo feita essa distribuição. E aqui teve os gastos da saúde, né? Tipo, os principais gastos delas. E aí teve um gasto que me chamou a atenção, que foi o principal gasto da semana, foi um gasto de 1,2 milhões na aquisição de um aparelho, que é um aparelho que ele chama de anestesia. Eu acho que é uma ambulância, pela descrição mais coerente dessa compra.
Só que eu também achei na mesma tabela da transparência uma compra que foi parecida com ela, que foi similar, só que por 75 mil, com a mesma data de pagamento. Então foram pagos dois aparelhos de anestesia, 2 carros de anestesia, um valendo 1,2 milhão e o outro 75 mil. Tá. Aí eu falei, pô, será que é algum erro? Aí eu fui ver o número do documento. O documento é diferente. Vamos ver a nota de empenho. Quando eu abri a nota de empenho deles, notamos que o número do processo é o mesmo. Né? Nota que o número do processo ele é... Aliás, foi para o mesmo lugar aqui, Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Tá, é o mesmo local, o número do processo é 2629, 2019, é um pregão. É um pregão. Então não foi comprado por dispensa de licitação, foi realizado um pregão, ou seja, uma licitação pela modalidade pregão. O valor de limpeza é de R$75 mil, e aqui diz que o item 1, unidade, não fala o quantitativo, tá vendo? Não Quantidade? fala. É um item, uma unidade. E aí ver, então volta, e também não fala o quantitativo. Não fala. Eu imagino aqui, eu acho que cabe um questionamento nosso, mas só para a gente não, enfim, não cometer nenhum ato de fake news, porque aqui a gente é sério e tem compromisso com a verdade, a gente quer fiscalizar e fiscalizar firme, mas sempre baseado na verdade. Eu imagino que deve ser a mesma compra. A gente precisava entrar em detalhe para saber quais os objetos desse pregão, né, a quantidade que fala aqui em aquisição de aparelhos de anestesia, certo? Isso. Tá, então, aquisição de aparelhos de anestesia, são duas notas de empenho com valores diferentes, mas aqui não diz a quantidade nenhuma delas. Eu imagino que faltou algum valor, eles complementaram uma outra nota de empenho. Mas aí a gente tem que ver o que foi comprado, qual o quantitativo, por que não está informado aqui na nota de empenho, eles tinham que falar, até para a gente saber o valor unitário, poder comparar, saber se realmente tinha essa necessidade desse número de aparelhos. Inclusive, eu posso até pedir para alguém, a gente pode ligar para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e aí, Abed, se puder fazer esse trabalho, passar para o Júlio, a gente ligar lá e tentar entender que compra foi essa, quanto foi, e bater para ver se a informação de quanto foi entregue é a mesma que está na contratação. Mas deveria ter um pregão. Esse pregão não é publicado em Diário Oficial, Abed? Ele é publicado no Diário Oficial. O site da Universidade de São Paulo também apresenta, de maneira bem sintética, assim, as informações do pregão. E a BEC também, o e-negócios do Estado, apresenta de maneira bem resumida, assim. Mas a gente vai pedir, provavelmente eles desmembraram aí em 2 pedidos, devem ter aproveitado o número de um pregão em andamento em 2019 para fazer a aquisição. Mas, enfim, precisa de um esclarecimento melhor, até pela discrepância de valores, né? Claro. Bom, aqui é bom deixar claro, gente, o papel da nossa equipe, porque muita gente cobra. Eu vejo que tem uma necessidade muito grande das pessoas de sensacionalismo, tudo estão roubando, tudo vamos tocar fogo, tal. Gente, por mim, o meu trabalho aqui é para não deixar de jeito nenhum que o teu dinheiro, você que é o pagador de impostos, seja desperdiçado, ainda mais no período desse, que seria um absurdo muito maior. E aí desperdício pode ser com incompetência, como pode ser com sacanagem. Não necessariamente é sacanagem, às vezes é incompetência. Mas, enfim, não interessa. É desperdício de dinheiro público que eu vou atrás e quero sempre saber quem são os responsáveis e tomar as medidas cabíveis aí para punir os responsáveis e para também você ter aí o dinheiro do pagador de impostos retornado, certo? Agora, esse é um caso de 2 notas de empenho diferentes. Qualquer um poderia muito bem chegar aqui e falar, olha aí, diferença de preço, que absurdo. Aí faz aquele estardalhaço todo, a hora que você vai no detalhe não é nada disso. Então, enfim, aqui está a prova. Então é para mostrar, eu sei que é um vídeo difícil para muita gente acompanhar, mas está aqui tudo documentado detalhe por detalhe. Então quando sai uma informação da gente, e muitas vezes tem gente também, quando a gente fala algo de fato estrondoso, tem gente que insinua também que é fake news tal, gente, é tudo conferido. O objetivo de mostrar esses vídeos é justamente vocês verem como a gente faz o trabalho, o nível de detalhe que a gente vai em cada informação. Como eu falei, com 2 profissionais que eu tenho aqui no meu gabinete, são extremamente técnicos, com formação, com capacidade, com experiência, inclusive, na gestão pública. Então, o nosso trabalho é sério. Por quê? Porque o que eu procuro não é like, voto, oba-oba. O que eu procuro é credibilidade e proteger o dinheiro do pagador de impostos. É isso, é fazer o meu trabalho.
Então, feito aí esse registro aí, esse desabafo, vamos continuar. Isso é sempre importante, porque a gente está vivendo um tempo onde as pessoas querem, às vezes, sensacionalismo, e não é esse o objetivo. O objetivo é mostrar, olha, está sendo um trabalho sendo feito, então, e vamos investigar para poder punir de verdade os de fatos quando tiver algo ilícito, né? Como foi o caso, Felipe, só para ressaltar aqui, o caso dos respiradores. Sim. Uma das primeiras pessoas a falar dos respiradores fui eu. Aliás, foi a nossa equipe aqui. Tem lá o post registrado, logo quando saiu. Comparei com o governador Zema, que é o governador do nosso partido do Novo lá em Minas Gerais. Fizemos uma comparação, escrevemos um texto e mostramos que tinha uma diferença muito grande de valores que estava sendo investigado e tinha que ser investigado mesmo. Agora, saiu na semana passada, a gente tem feito questionamento, inclusive teve, né, o Hamed participou comigo, é testemunha, depois sai a ata, a gente mostra, da reunião, né, do nosso grupo de fiscalização dos deputados que a gente participa. Eu fiz questionamentos pesados aí, perguntando do contrato, perguntando de uma série de informações, já que tinha todos os indícios aí de, no mínimo, uma incompetência, uma confusão muito grande, e de restante aí tem toda uma investigação a ser feita para comprovar, e o Ministério Público de Contas confirma o que a gente já suspeitava, o que muita gente estava vendo, mas é importante o Ministério Público de Contas confirmar, porque é um atestado técnico. Não é achismo, não é baseado em meme, é baseado em profissionais publicamente investidos nessas funções para fiscalizar adequadamente. Eles foram lá e atestaram que teve um sobrepreço. O que significa sobrepreço? Sobrepreço não é sinônimo de superfaturamento. Agora, se pagou a mais. Agora, se foi por sacanagem, se for por incompetência, se for, enfim, atrapalhada, não sei. Isso vai ser investigado e a gente vai ficar em cima. Então, esse é um caso que está aí. Nós estamos falando dele correntemente, estamos questionando no grupo de fiscalização sobre ele, estamos pedindo as cópias dos documentos, dos contratos, estamos pedindo tudo que é possível e imaginável. Sabemos que o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, está em cima, sabemos agora o Ministério Público de Contas deve aí fazer uma denúncia, enfim, vamos ficar em cima, está na justiça. Isso aí é um caso escabroso. E a gente apontou. Né? A gente não fez sensacionalismo, a gente foi atrás realmente daquilo que chamou a atenção e, de fato, tem coisa estranha ali. Vamos atrás. Tem coisa estranha ali e nós vamos encontrar os responsáveis e reaver o dinheiro do pagador de impostos. Né? Enfim. Boa, Melon. É bom recordar esse caso dos respiradores, que a gente não pode deixar de esquecer ele, né? Não pode deixar ele Exato. morrer, tem que estar sempre lembrando dele e procurar os verdadeiros responsáveis por possíveis corrupção envolvidos nesse caso. Estão mandando requerimento de informação. A gente tem todos os registros possíveis e imagináveis do quanto a gente... E a gente está indo em mais detalhe ainda. A gente quer saber os custos de transação. A gente está indo... Existem muito mais custos que ninguém falou, embutidos nessa compra, que a gente está indo atrás. Indo atrás porque eu quero centavo por centavo o dinheiro do pagador de impostos recuperado. Lembrando que foi uma operação feita em dólar e que incidiu variação cambial. Você teve custos de transações financeiras, você teve impostos, né, nessa transação, você teve intermediários, você teve N partes envolvidas, né, que não só a contratação direta de uma empresa para trazer os respiradores para cá. Exatamente. Então, estamos em cima. Esse caso não foi esquecido. Agora, nós estamos realizando um trabalho de acompanhamento semanalmente. Então, nessas reuniões, vocês vão ver a gente falar semana a semana o que apareceu, o que a gente achou estranho, que merece ser questionado, nós não estamos dizendo aqui está errado, tem sacanagem, mas são casos que chamam a atenção e a gente tem que perguntar. Vamos entrar no detalhe e vamos descobrir se está certo, se foi confusão, se tem coisa errada, se foi atrapalhada, se foi incompetência, se foi, enfim, um caso ilícito aí pior. Mas, enfim, gente, Felipe, depois, só para a gente encerrar isso, e vamos seguir no caso que foi notícia da semana, é o caso do Tribunal de Contas, a respeito da compra de 9 milhões de reais de luvas, como está noticiado, a gente destrinchou esse caso, muita gente perguntou sobre ele, e a gente vai falar dele aqui. Mas, enfim, toca aí para a gente encerrar o acompanhamento, encaminhar os questionamentos necessários aí e para outra parte. Perfeito. O Melão já deu um spoiler aqui. E aqui eu faço mais alguns levantamentos de algumas despesas que não eram para estar na lista de Covid novamente. Mais uma semana a gente conseguiu encontrar materiais, serviços que a princípio não era para estar na conta de Covid. Tá? E aqui é só para reforçar que isso não é para estar.
e está lá na lista. É algo que não está inflando as contas, né? As contas não são verdadeiras. Isso é um problema. Tá? Aliás, Felipe, só para ficar claro, na nossa reunião, no grupo de trabalho que a gente participa, a Regedora-Geral do Estado estava ali, nós fizemos questionamento a respeito de todos esses itens, ela falou que houve um erro, não deveriam estar aí, que eles já tinham, inclusive, notificado ali os secretaria, enfim, um sistema que puxa esses dados e coloca ali no dashboard para corrigir isso aí, pelo jeito não foi corrigido, é isso? Não foi corrigido. Porque monitor já passaram médico, 2 semanas. Bebida isotônica, fardamento, não é coisa que você vai para combater o Covid. Monitor de vídeo de LED de 21 polegadas e meia, não. Isso não é refato. Houve um erro, não era para estar aí. É qualquer outro tipo de compra do Estado, mas não é relacionado à Covid. Então tem que corrigir esse erro aí, porque gera confusão, está inflando os gastos. Amanhã, esse governador vai falar numa coletiva, nós já gastamos 2 bilhões de reais com combate ao Covid. Gente, não é verdade, porque tem muito gasto aí sendo somado que não tem nada a ver com isso. Então, isso aí é outro tipo de gasto. Aliás, até tem que analisar a necessidade desse tipo de gasto nesse período, se realmente é necessário. Mas, enfim, aí é outra questão. É outra questão. Vamos agora falar um pouco da notícia da semana, né? Que foi os gastos dos 9 milhões em luvas que saiu na notícia que o Tribunal de Contas estava investigando, né? Felipe, só uma introdução aí, eu vou deixar você falar, porque você investigou tudo aí. É importante a gente falar sobre isso, que muita gente me perguntou, mandou mensagem para mim, muita gente já insinuando, olha que absurdo, corrupção, tá na cara, não sei o que, tal. Eu falei, gente, quando vocês dão informação, eu não levo nem como é verdade, é mentira. Vocês me trazem um fato. Saiu na imprensa. Eu falei, vou atrás do fato e vou destrinchar. Meu compromisso é com a verdade. Eu já falei, isso é um valor que eu assumi. É um valor que eu assumi desde o começo do mandato. Eu falo, se vocês querem sensacionalismo, oba-oba, gritaria, aquilo que o meu pai condenou a vida inteira como político, isso eu aprendi com ele, o discurso Pang que ele fala, prometer, acusar, mentir e gritar. Ele fala que é condenável. É tudo que eu não quero, sendo bem sincero. Então, o meu compromisso é com a verdade. Quando trazem um fato, eu não defendo nem ataco. Eu viro e falo, eu vou investigar, vou destrinchar ele inteiro, e aí vocês veem o meu posicionamento. Só que, infelizmente, Felipe, muita gente, quando não vê um posicionamento radical, de eu botar fogo, dizer que teve corrupção, tal, que seria até crime, né? Que seria calúnia, e se não teve corrupção e teve, enfim, eu destrincho tudo antes, porque quando eu falo algo dizendo, gente, tem erro aqui, tá errado, é porque eu conferi 10 mil vezes. E eu tenho uma equipe aqui para isso. Então, o caso que chegou pela imprensa, vou ler a notícia, tá? Eu achei bem legal que você trouxe a manchete aqui. Essa foi a manchete do SPTV2, certo? Isso. Pela Globo. Globo. Tá, a Globo diz o seguinte, Tribunal de Contas investiga compra de luvas pelo governo de São Paulo por 9 milhões. Então, fala aqui, ó, até embaixo a descrição, o TCE diz que o governo já pagou menos por luvas, Secretaria de Saúde disse faz cotação, está até errado. Diz que fez cotação. Eles erraram aqui, faz cotação para diz que faz cotação para escolher o menor preço. Enfim, saiu essa notícia, quando você lê essa manchete, você fala, caramba, corrupção, olha aí, punição, prisão, Dória na cadeia, enfim, aquela coisa toda, tá? Não tenho nada com Dória, quero o meu trabalho aqui estritamente técnico e meu compromisso não é com político A, B, C, D, E, é com pagador de impostos e acabou. E, enfim, que foi o que eu me comprometi durante a campanha, e com a verdade, sempre. Então, vamos lá. Essa foi a notícia. Vamos destrinchar o caso. O que você viu aí, Felipe? Até para esclarecer as pessoas. As pessoas querem saber a verdade. Eu fico muito feliz. Tem muita gente que me procura porque quer saber a verdade. Fala, investiga aí para mim e tal. Vamos ver se é sério, não é? Exato. Então, a gente partiu primeiro da notícia, né? Então, vamos ver o que a notícia diz dessas bases secundárias de informação e depois a gente foi lá na base primária, no despacho, para entender exatamente como é que foi o despacho do TCE. Então, a notícia, ela fala, olha, o Tribunal de Contas do Estado pediu esclarecimentos sobre a compra de 9 milhões em luvas. Então, na própria notícia, ela fala em esclarecimento. Tá, então ficou um pedido de esclarecimento. Quando eu falo investigação, parece que pegaram corrupção e já estão fazendo busca e apreensão na casa do responsável. No fundo, é um requerimento de informações. Porque não é função do Tribunal de Contas essa, né?
Aliás, Ahmed, só explica, muita gente não sabe, qual que é a competência do Tribunal de Contas do Estado. Eu acho legal você falar. A competência do TCE de São Paulo é auditar a parte orçamentária, financeira, até econômica, né, em termos de vantagem de compras, etc., do Estado de São Paulo. Né? Então, tudo que diz respeito à auditagem, né, ou auditoria das contas, né, a parte orçamentária, a parte financeira, a parte contábil, especialmente a parte contábil, cabe ao TCE. Então, quando a notícia traz investiga, e quando a gente olha o despacho do conselheiro, vê que ele nada mais fez do que, né, pedir informações, né? Na verdade, ele só pede informações, né, que é o que a gente faz aqui, para ver se tem algum ponto ali discrepante, né, alguma informação aí que esteja divergente da realidade econômica, financeira, contábil, patrimonial. Aí ele joga para os órgãos que são competentes aí para investigar, incriminar, etc. e tal. Né? Então, é até legal para a gente ressaltar aqui, entendeu? Quando a gente pede informação, a gente não está dizendo nem que a coisa está certa, não estou nem aqui querendo defender essa questão, tá? Nada. E também não quer dizer que com certeza está errado. Significa apenas que tem algo estranho e nós estamos perguntando porque a gente quer saber. Tem Isso, algo e o papel estranho. deles é fiscalizar, né? Então, eles estão no direito Exatamente. deles, como anexo, inclusive, da Assembleia Legislativa, né? Eles são um órgão de Que bom. controle. Fazem É o essa nosso fiscalização. Perfeito, exatamente. Estou fazendo o papel deles. Opa, tá estranho isso aqui, estou fazendo os questionamentos. Bom, pode continuar, Felipe. Ok. E aí, a notícia. Tribunal, ela está investigando a compra de 9 milhões. A gente vê, já a notícia a gente vê que não é que está investigando, é sim, está pedindo esclarecimento. Só para o público ter noção, o que é pedir esclarecimento é você emitir um documento e falando, me explica isso. É isso que o Tribunal de Contas fez para o Estado. E a justificativa da Secretaria foi... Dá para dizer que é uma investigação não oficial, enfim. Exato. Você está atrás do assunto. Você está querendo saber mais sobre uma coisa que está estranha aí. Está estranha, não necessariamente está irregular, mas eu quero saber mais sobre esse assunto. E Pode ser prazo... que esteja, não sei. Exato. E deu prazo de 30 dias para a Secretaria responder oficialmente. Isso é algo que a gente também faz. E também escutamos a resposta. Muita gente responde, né? Ok, fui. E aí levanta mais suspeita ainda. Você fala, poxa, exato. Quem não deve, não teme. Por que não respondeu? Exatamente. Responde, né? Aí eu achei estranho essa compra por 9 milhões e passou por mim, pela média, a gente não viu isso. Peraí, deixa eu ver lá no portal Transparência para ver se de fato... aliás, foi a pergunta que eu fiz para vocês. Exato, né? Peraí, fui cobrado pelo Melão. Como assim você não viu, Felipe? Eu falei, peraí. O pessoal não entende, eu cobro tudo. Chega e eu falo, que absurdo. Toda hora eu falo, equipe, não é possível que passou por vocês isso. E aí eu fui vendo no dashboard, essa compra de 9 milhões não existe. Tá? Você vê aqui, ela começa 9,8, 9,6, 8,9. 9,16 milhões, não existe essa compra. Falei, peraí. Ou seja, a primeira suspeita, os caras não colocaram aí ou não é bem isso? Exatamente. Aí foi, será que os caras não colocaram no portal de transparência essa compra? E como é que foi acontecer? Que ali a gente ia cair matando nos caras. Se fizesse isso, a gente caía matando. E aí eu fui ler o despacho do TCE. Peraí, vamos pegar o despacho do TCE, o Ahmed conseguiu o despacho no dia seguinte, vamos ler, e a gente entendeu que não foi apenas uma compra. São 8 contratos de compras investigados, né? Pedindo informação. São 8 contratos que, somados, dão 9,16 milhões. Tá? E aqui está exatamente o trecho que deixa isso bem claro. Então, a presente apresentação envolve análise de 8 processos de compras realizadas pela UGE. Então, são 8 processos. E um desses processos é um processo que já teve empenho e pagamento. É um processo de 1 milhão com pagamento de 130 mil, que é o processo da luva. Então, a gente tem 8 processos e apenas um é de luva. Os outros 7, a gente não sabe do que é, porque não foi aberto. Não foi aberto? Não foi aberto no relatório. Ele deixou explícito apenas um contrato de 1 milhão. Mas da onde que chegaram nesse valor de 9? Por que puseram esse valor? Eles somaram 8 processos e chegou no 9 milhões. Mas o que tem a ver os outros 7? Eles somaram as notas de empenho, na verdade. Eles somaram notas de empenho. Tudo relacionado ao... Pegaram 8 processos, mas somaram todos de luva ou não? Todos de luva ou não? Não dá para saber, porque apenas o que está explícito no site do TCE é apenas um que foi de luva. Os outros 7 a gente não sabe exatamente se foi de luva ou não.
Aliás, cabe questionamento ao TCE também. Vamos questionar eles também. Falar, bom, peraí, vocês falaram 9, aí apresenta só um aqui de 1 milhão e pouco e os outros 8. Os outros 7 são referentes ao Exato. quê? O que a gente suspeita é que os outros 7 são referentes às outras compras também feitas pela Secretaria, né, para fazer esse bolo de 9 milhões, mas não necessariamente foram de luvas. Não está claro isso na nota deles, tá? E aí essa compra de 139, que já foi paga, essa sim está no dashboard. E essa a gente consegue identificar melhor, a gente consegue ver a nota de empenho. Então aqui, ó, foi empenhado 1,47 milhão, né, na compra de luvas. Quanto já foi pago? Aliás, aqui eu insisto, toda vez que a gente faz essa reunião, explicar aí o que é o empenho, o que é o pagamento. O empenho é uma espécie, vou falar de uma forma bem chula aqui, o Amed que me perdoe. O empenho é uma espécie de reserva. Você quer adquirir algo, você reserva dentro do orçamento aquele valor e você faz o empenho. É meio que um compromisso de vou comprar isso. Você já fez a licitação, no caso aí foi dispensa de licitação, né? Pelo que consta. E já contatou a empresa, já fez lá o acordo, provavelmente o contrato, espero que tenha contrato dessa vez, né? Porque tem outros casos aí que eu acho que nem contrato tem. Ou que tiveram um pagamento antes da liquidação, o que é extremamente o que é vedado, né, pela 4320, que é a lei de contabilidade pública, de direito público, financeiro e tal. Isso aí tem implicações aí muito sérias. E aí, nesse caso, então, é uma reserva. Não quer dizer que foi feito o pagamento. O dinheiro ainda não saiu do cofre do Estado. Está lá, esse dinheiro está empenhado, reservado ali para essa destinação. Que é a compra de luvas. Exato. Desse fornecedor aí. Desse 1 milhão que foi empenhado, apenas 139 mil foram pagos. Porque deve ter tido a liquidação, né? O pagamento da despesa só é efetuado depois da liquidação. É isso que está na 4320. Então, ele empenhou, é o que o Melão falou, ele reservou. À medida em que ele for liquidando, isso é, que ele vai recebendo e vendo que a luva pediu as especificações, que ela foi entregue, aí ele vai pagando. Que é o que diz o artigo 62 da 4320. Aí ele cometeu um ato lícito. Né? Então, para mim, faz sentido. Agora, os demais ainda não receberam, né? Basicamente. O que acontece? A notícia está errada. Ela foi feita de uma forma, no mínimo, suspeita, tá? Porque não foram 9 milhões em luvas e não foram pagos 9 milhões em luvas, tá? O Tribunal de Contas está investigando 9 milhões em compras e desses 9 milhões em compras, teve 1 milhão que foi empenhado já em luvas. Então, isso não é algo que você possa acusar o governo de ter errado. Agora, o que você pode acusar o governo é o preço da luva. Tá? O preço da luva é algo de fato suspeito. Tá estranho esse preço, então. Tá. Quando você vai ver a nota de empenho, você está vendo que a luva foi comprada a R$ 34,90. Tá, peraí. E várias quantidades ali. Então, você teve uma compra de 2.000 luvas, R$ 34,90 valor unitário. Dá 30 tem uma mil, compra de 25 mil luvas, R$ 34,90 valor unitário. Você teve uma compra de 1.000 luvas. Foi para o mesmo fornecedor essa compra? Mesmo fornecedor. Foi no mesmo ato de compra? Porque no mesmo ato de compra, no mesmo ato. Tá. Eles fizeram as notas de empenho quebradas, porque aí eu ia falar, bom, se o cara comprou 25 mil e 2 mil, eu imaginava que pela quantidade você deveria diminuir o preço. Exatamente. Eu acho que os empenhos foram diferentes, mas eu acho que a compra foi a mesma, por isso que é o mesmo valor. Foi a mesma compra, ele foi mais ou menos, tipo, ele dividiu, ele quebrou porque foram luvas diferentes, né? Uma de latex, a outra de vinil, outra de borracha, então tem essa pequena diferença. Mas botou um preço básico de R$ 34,90 para todas. Então foi meio que um acordo, vamos querer 30 mil luvas ao preço básico de R$ 34,90 cada uma. Perfeito. Aí você fala, esses preços estão plausíveis? Aí você vai ver as outras compras, que já foram de luvas, você fala, olha, teve luva mais barata comprada. Já teve luva parecida, que foram muito mais baratas compradas pela própria secretaria, pelo próprio governo. Mas aqui, essa aqui é em vinil, luva descartável em vinil com espessura padrão na cor transparente. Opa, R$15. E olha de baixo. Mesma luva, também de vinil. Eita, só foram 15 mil luvas a R$32. Aí você fala, peraí, eu aumentei a quantidade e estou pagando mais caro para a luva? Exatamente. Peraí, vamos ver se, tá, para não cometer nenhuma injustiça, mas é óbvio, fiscalizando aqui com todo o rigor possível,
luva em vinil com espessura padrão na cor transparente, modelagem ambidestra de uso geral no estéreo isento total. O outro fala com a tóxica e antialérgica. Será que essa para procedimento em vinil, tudo bem? A outra é descartável. Não sei se isso aqui é descartável. É A descartável. tóxica é descartável também? É descartável também. Bom, eu não sou especialista em luvas, mas eu sugiro aí quem for dizer para nós a diferença e por que tem essa diferença de preço, né? Se ela é tão mais específica assim, né? E nessa semana agora também teve compra de luvas. E as luvas foram mais baratas do que os 32 e 34. Foram R$22, tá? Pela Administração Penitenciária. Então você observa que tem órgãos distintos do governo comprando luvas a preços distintos. E a Secretaria da Saúde, que é a secretaria específica, pagou mais caro por essas luvas. Então, o que a gente nota é que a Secretaria de Saúde já está pagando mais caro por luvas por mais de uma vez. É algo que é repetitivo. Então, toda hora tem preço diferente. Toda hora tem preço diferente. Então, a própria Secretaria de Saúde já comprou mais barato. Outras administrações públicas, como a Administração Penitenciária, a Polícia Civil, compra mais barato. E ele vai dar um Google, vai pesquisar na internet, você consegue achar as mesmas luvas com a mesma especificação, variando em torno, ali no máximo, R$20, R$25. Tem coisa até de R$10, R$12. Então, é curioso e até admissível você observar fatos da Secretaria de Saúde comprando 30 mil luvas a R$35 cada uma. Então, valor muito mais caro. Teria que ser uma espécie de luva de uma qualidade muito melhor do que essas que estão aí. exato. Para justificar o preço. Até pelo quantitativo que está sendo comprado. Exatamente. Aliás, eu sugiro a especificação daquele tipo de luva, quando você coloca no Google, não sei se você já fez esse teste, para ver no mercado. Né? É exatamente isso. A gente já fez esse teste e o preço gira em torno de R$20. Aí depende da marca. Aquele mesmo tipo de luva? O mesmo tipo de luva. O mesmo tipo de luva. Tenho certeza. O mesmo tipo de luva. Então, né? Por favor, vale aí o questionamento e até uma investigação. Porque aí é para falar, depende da marca, depende da data que você comprou, depende da escalabilidade. Mas nada disso, para mim, argumenta você pagar 50% a mais do que preço de mercado. Não argumenta de forma nenhuma. Sinceramente, isso aí é bem esquisito e vamos para cima. Exatamente. Vamos para cima. Aqui ficou claro que tem uma diferença que tem que ser questionada. Eles vão ter que justificar e não sei como vão justificar essa diferença de preço aí agora, que é bem estranha. Exato. Então, assim, talvez o TCE tenha chamado a atenção para os 9 milhões para poder pegar nesse detalhe das luvas, que é apenas parte desses 9 milhões. Né? Talvez, a gente não sabe. Mas o fato é, as luvas não foram os 9 milhões, tá? Foi apenas uma parte dos 9 milhões que foram comprados em luvas. E o que está pegando é o preço unitário, que está muito acima do preço de mercado. Esse é o ponto. O preço unitário está muito acima do preço de mercado. E é aí que a gente tem que bater em cima, aí que tem que investigar, porque tem algo curioso, tem algo que merece uma maior atenção da gente nessa investigação. Concordo plenamente e acho que é mais um caso aí. Bom, o Tribunal de Contas do Estado não faria um questionamento à toa. Eu acho que eles não pegariam um caso à toa para questionar só para dar ibope. E por que me consta, o Tribunal de Contas do Estado não precisa de like no Facebook dele. Não sei nem se eles têm Instagram, enfim, como é que funciona. Mas quando eles questionam, realmente eles viram algo estranho, minimamente estranho. E como nós estamos vendo aqui, está claramente algo muito estranho que a gente tem que ir para cima. Exato. Vamos para cima. Vamos para cima. Isso aqui é fiscalização sem por isso. Aqui é fiscalização onde a gente vai nos detalhes, analisa caso por caso e a conclusão está bem clara aqui, todo o caminho que a gente fez para levantar essa dúvida que a gente está levantando. Aí se foi incompetência, se foi um ato ilícito, pior, enfim, a investigação tem que ser investigada, tem que ser descoberta. E nós vamos ficar em cima porque esse é o nosso trabalho aqui. Compromisso com a verdade e com o dinheiro do pagador de impostos. Sempre. E nenhum compromisso com a impunidade. Tem que achar os responsáveis. Tem que responsabilizar quem participou disso, de alguma forma, aí, seja de forma incompetente ou seja de forma com uma conduta ilícita, enfim. Perfeito. Melão,
Essa semana foi isso. Estamos investigando, estamos de olho. Ahmed, Melão, estamos junto e até a próxima semana com mais um vídeo e mais uma investigação sobre as contas do Estado de São Paulo. Obrigado. Obrigado, Felipe Ahmed. Só uma coisa, amanhã na reunião que nós vamos ter no grupo de trabalho de fiscalização dos deputados, já temos os questionamentos referentes ao episódio da luva. Quero encaminhar o ofício. Já indiquei para a pauta de amanhã, dia 25 de junho. Então, na reunião da subcomissão, você vai fazer esses encaminhamentos do caso dos 8 contratos aí, envolvendo um deles com a compra de luvas. Perfeito, porque indo pelo grupo oficialmente constituído para isso, ganha mais força na pergunta e no aprofundamento aí das informações que a gente precisa. Então, a gente atira, aqui a gente vai por todos os lados, gente. Onde a gente tiver entrada, a gente vai fundo para conseguir descobrir qual é a verdade e, enfim, nos comprometendo aí com aquilo que foi meu compromisso de campanha, meu compromisso de mandato, meu compromisso com quem confiou em mim. Né? Então, é isso, gente. Obrigado. Obrigado aí, Ahmed, mais uma vez. Felipe, vocês são feras. E vamos para cima. Vamos fiscalizar tudo, sempre.